Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Mas antes de começar a leitura, quero fazer uma justificativa, né? Fiz uma postagem aqui no YouTube explicando por que na última semana, alguns dias eu atrasei vídeos, não lancei vídeos. Infelizmente, minha mãe, ela se encontra ainda no hospital. Na última semana, ela teve quase uma parada respiratória por questões do pulmão dela e também diante de uma asma. E aí foi uma semana de muita batalha. Inclusive, a gente achou que ela poderia chegar a vir a óbito. Minha mãe ainda se encontra no hospital, mas ela saiu da UTI, está na enfermaria. E eu conto com suas orações, você que acompanha aqui os canais no YouTube, né, os vídeos aqui meu. Mas essa semana, se Deus quiser, os vídeos vão sair todos no horário certo, tá bom? Mas acima de tudo, rezem por ela, né? E por minha família, para que a vontade de Deus sempre aconteça. Mas vamos lá para a leitura, né? Ela se encontra lá no livro de 1 Macabeus, capítulo 1. E aí são vários versículos aí recortados que a leitura apresenta para nós. Vamos ver juntos o texto. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns dos povos entusiasmaram-se, e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caíam nas mãos, eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, estes foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Amados irmãos e irmãs, eu sei que Macabeus é um texto que a gente não costuma ler muito, mas eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo aqui por trás. Por volta do ano 300 a.C., a cultura grega começou a chegar na região da Palestina. Esse processo histórico é conhecido como helenização. E o que aconteceu nesse tempo? Começaram-se então a trazer influências da cultura grega para a região da Palestina. Só que, diferentemente daquilo que acontecia lá no Antigo Testamento, quando o Império Babilônico invade, quando o Império Assírio invade, quando o Império Persa invade, que eles apenas manipulavam, especialmente a questão econômica e política, a dinâmica do povo grego era influenciar em todas as áreas. Porque, vou ver se eu explico para vocês um pouquinho. Vamos pensar. Digamos que eu tenho um povo persa que vai invadir aqui o Brasil. Se eles somente influenciam na questão política, colocando pessoas na política que pensam como eles pensam, a única questão são a questão das leis. Mas, por exemplo, o povo ainda vai continuar escutando suas músicas, tendo seus costumes, vestindo as suas roupas e por aí vai. Mas digamos que o povo persa, invadindo o Brasil, faz assim. Além de dominar a região política e, portanto, nomeando as leis do Brasil, esse povo começa a proibir determinadas músicas, só permitir com que as músicas escutadas sejam as que eles querem. Que eles agora proíbam vestimentas
e até mesmo invadam as casas das pessoas para ver se elas estão jogando no lixo, por exemplo, saia, porque agora a mulher só pode usar calça, por exemplo. Vamos supor também que nas escolas eles mudem agora o currículo escolar. E aí vamos supor que até mesmo no cinema não possa mais passar determinados filmes. Então você vai implantando em todas essas regiões. Deu para entender? Foi isso que o povo grego fez. E esse processo é chamado de helenização, e a helenização ela fazia o quê? Manipulava a cultura, a religiosidade, a política, a economia, as artes, tudo. Tudo era conforme eles queriam. Só que isso teve grandes influências no judaísmo. Por quê? Como a gente está vendo aqui no texto, quando Antíoco Epífanes assume, que aí esse processo ficou ainda mais ferrenho, porque ele começou a colocar regras rígidas em relação à religiosidade. E o texto deixou claro o que é que era. Diz aqui no versículo 10 o ano que ele entrou no trono. Né? Versículo 11 fala do povo que seduziu as pessoas, que era essa questão, né? Como eu estou falando para vocês. Inclusive, né, até diz assim que até algumas pessoas queriam fazer alianças. Isso aqui era o povo que tinha mais dinheiro, que tinha comércio. Por exemplo, imagina comigo, um dono de um supermercado dizia assim, olha, ou eu vou me unir a esse povo que está no poder, ou então eu é que vou me ferrar, porque eles vão daqui a pouco fechar as portas. Então muitos, até mesmo que eram judeus, que tinham uma certa condição financeira, se alinharam. E aí imagina a revolta que foi. Né? E aí, o texto, por exemplo, coloca aqui pra gente começar a levantar estátuas de ídolos, obrigar o povo a adorar estes ídolos. O povo não podia ter em casa os escritos sagrados. Pensando para o dia de hoje, nós não íamos poder mais ter a Bíblia, nós não podíamos ir mais à igreja, nós iríamos ser presos caso quiséssemos, né, frequentar a igreja. E eu preciso colocar para vocês quantos países não passam por isso. Hoje, existem determinados regimes ditatoriais aqui no mundo em que pessoas são presas, padres são presos, bispos são presos. Gente, isso é uma situação caótica. Eu trago aqui um elemento para a nossa reflexão, e aí eu trago até uma reflexão que eu estava fazendo hoje. Pensando sobre isso que eu falei no início do vídeo, da minha mãe que está no hospital há uma semana, eu fazia minha oração pessoal e eu refletia muito, né? Quantas vezes eu sou ingrato? Porque todos nós temos problemas, você que está me acompanhando também tem. E às vezes parece que eu sou ingrato em não perceber as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho uma cama para dormir, eu não estou precisando estar no hospital, eu não estou precisando ali toda hora receber furada no meu braço para poder fazer exames. Pensando no contexto religioso, nós vivemos uma liberdade religiosa e nós não aproveitamos. Nós podemos ir à missa domingos e todos os dias que quisermos. Podemos ler a Bíblia, andar com ela no meio da rua. E quantos de nós parece que temos vergonha de ser cristãos? Amados irmãos e irmãs, falta em nós assumir a nossa religião. Falta em nós assumir e levantar a bandeira. Eu sou cristão, eu sou de Cristo e eu não tenho medo de ser dele. Por isso eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã, a abraçar mais ainda a nossa fé. Olhando para essa história, aquilo que eles passaram, né? Uma situação tão delicada que nós possamos dizer assim, eu não quero me render, mas eu quero levantar a bandeira de que eu sou cristão, aonde quer que eu chegar. Espero que você tenha gostado desse estudo e também faça um comentário importante para você, tá bom? Amados irmãos e irmãs, somente durante esse mês de novembro, o curso de Introdução aos Evangelhos, que eu estou oferecendo aqui no canal, ele está com valor promocional. Esse curso vale R$ 197 e ele vai ser vendido por apenas R$ 97. Você que está aí, não pode perder não, tá bom? Então corre! Os links estão aqui na descrição. Inclusive, você que quer saber mais detalhes, tem até o link do WhatsApp que você pode falar diretamente comigo, tá certo? Então não perca! Corre para você não perder essa promoção. Te aguardo no curso.